Eu queria trazer uma situação que aparece com relativa frequência nos consultórios, que é assim de pessoas já casadas e que a mãe é, é, continua querendo controlar, continua querendo intervir, né? De pais que continuam querendo pautar a vida dos filhos, né? Em alguns casos até do casamento, né? Como que eles têm que educar. E esses filhos e essas filhas com dificuldade, porque essa dominação muitas vezes vem associada, né, a um discurso religioso, de que eles têm que honrar pai e mãe, né? Então, que na interpretação dessas mães e os pais é fazer aquilo que eles estão ordenando, né? Uhum. Então, romper, se indispor, né, é não honrá-los, né? Como lidar com essas situações? Porque muitas vezes assim a gente pode trazer as duas partes para tentar resolver, mas às vezes só quer resolver a parte que está sendo prejudicada. Como lidar e como tratar também essa questão de fé, né? Começar aí com a Gabriela. Uhum. Sim, eu acho que essa questão é extremamente importante, Júlio. E isso eu vejo assim cotidianamente no meu consultório, né? Até porque eu trabalho com muitos cristãos. Então, esse conceito de honrar pais e mães, no meu entender, no meu ponto de vista, ele vem sendo distorcido aí ao longo da história da igreja, né? Porque eu penso que honrar pai e mãe significa você respeitá-los, né? Seria nessa linha, até assim, de você também poder entender que os seus pais, é lógico, e eu só queria fazer um complemento, né? Quando eu falei de um adulto cuidador em relação aos cuidados com o bebê, bem na fase inicial da vida, porque como bem a Andrea falou e eu concordo, a nossa vida ela vai se expandindo para vários grupos sociais. Então isso é muito importante. E voltando à questão de honrar pai e mãe, tem pais e mães cristãos que acabam, né, prendendo seus filhos dentro de uma bolha e não permitem, inclusive, que eles saiam para a vida podendo enfrentar a vida e podendo ser autônomos, criativos, né, podendo ser eles mesmos, porque são pais que eu chamo de pais projetivos, né, que inconscientemente, eu acho que é importante falar aqui que no meu ponto de vista, isso não é feito de forma intencional, não é de propósito, né? É um padrão, eu acho que é isso que é importante deixar bem claro, é um padrão emocional, um padrão psicológico, que já acompanha esses pais também, muito provavelmente de uma transmissão que a gente chama de transgeracional, porque assim também foi com eles. Então, eles ficam misturados aos filhos, eles querem isso, que os filhos fiquem misturados a eles, ou seja, eles têm que, como se fosse formar um bloco, eles têm que pensar da mesma forma, ser da mesma forma, se comportarem da mesma forma. Então, eu acho que a maior dificuldade aqui, assim, falando em linhas gerais de um pai ou uma mãe dominadora, eles têm dificuldade de enxergar que os filhos são seres à parte, que eles têm a própria singularidade deles. E eles usam desse versículo bíblico, né, para justificar que os filhos têm que continuar atrelados a eles, atendendo aos desejos e expectativas deles, em vários sentidos, até nos relacionamentos amorosos, e por aí a gente vai embora. É o, uma interpretação que eu já ouvi de alguns teólogos e pastores para honrar, né, é melhorar o pai e a mãe através da nossa vida, né? Não é simplesmente assim reproduzir, né, um modelo, né, adoecedor de geração em geração, né? Mas é melhorar a semente para as gerações seguintes, né? Que que para mim faz muito sentido, né? Acho que algumas igrejas, né, tem aquela
doutrina da maldição hereditária, né? Mas a verdade, assim, o que acontece são padrões, né, familiares que não são rompidos, né? Não é uma condição inexorável, uma condição inevitável, né? E se algo não é rompido, né, é passado de geração em geração essa maldição, vamos assim dizer, né? Que não é de Deus, né? Somos de nós mortais que passamos para os nossos descendentes. Né? Sim, como se André, fosse uma aliança inconsciente, né? Uma aliança isso. inconsciente que a pessoa não pode quebrar, não pode se diferenciar. Isso, a Vanessa Moraes até aponta aqui, ó. Na Bíblia também diz, né? Para deixar pai e mãe, né? Deixar pai e mãe e se unir à esposa. Andréa. Eu quero complementar me lembrando, né, desses anos todos de atendimentos com pacientes, com famílias, que há uma confusão entre essa palavra honrar com a palavra obedecer, né? Então, como se fossem iguais, né? Honrar é obedecer, é fazer exatamente o que os pais estão falando que tem que fazer. Então, está escrito na Bíblia, né? Então, aí fica, eu diria, uma confusão muito grande. E eu me lembro, assim, nitidamente, de ter aprendido com o José Cássio Martins, que hoje já é falecido, que ele, num dos nossos encontros, né, assim, de estudos, sempre essa conversas entre teologia, psicologia, Bíblia e tal, e aí ele falou assim, os filhos, os pais precisam ensinar os filhos a serem dinâmicos perante a vida e não obedientes, né? Então, isso começa, eu diria, desde inclusive de serem bebês. Eu quero acrescentar aqui, porque eu tenho uma amiga que ela é fonoaudióloga e ela fez pós-graduação, e tem um dos estudos que ela fez, que ela já trabalhou em UTI, neonatal, e depois com outras crianças, que tem dificuldade de engolir, né? E apresenta alguma dificuldade na respiração. E ela foi pesquisar o que acontece, né? Que é isso? E aí a questão de não saber, porque é uma questão de não saber, né? Nem sempre isso, muitas vezes é inconsciente até, que tinham mães que, ao dar de mamar, não já colocavam leite direto na garganta e a criança não aprendia a estar com o leite aqui na boca para então engolir. Então, o quanto que vamos pensar assim, desde a infância já é necessário entre todos nós a interdependência. Então, só que a gente, enfim, por não conversar, por não saber, por não ampliar muitas vezes a nossa consciência, a gente entende que precisa fazer tudo pelo outro. E no meio cristão, né, isso muitas vezes acontece. Eu tenho que ajudar o outro, fazer tudo pelo outro, mas eu diria assim que são crenças inadequadas. E, enfim, aí tem livros inadequadas que no dia a dia, isso eu diria que traz dificuldades emocionais de relacionamentos e o quanto que a gente precisa ampliar. Eu diria até, tem livro, né, sobre abuso espiritual, que até o próprio José Cássio Martins, nesses estudos que a gente fazia e tal, enquanto profissionais, né, tem tanta coisa aí para ampliar. Então, acho que é conversando, não pegar uma frase, uma verdade como algo absoluto, mas de pesquisar sobre isso, qual a tradução, o que realmente significa isso, e olhar no original. Bom, enfim, aí é tudo por aí que o que eu entendo é assim, vamos aprender a sermos dinâmicos perante a vida, né? Todos nós.